Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André. Você sabe quais são os tópicos de ecologia mais cobrados no Enem? Então fique ligado no vídeo de hoje que a gente vai direcionar os seus estudos para que você possa arrebentar na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Alô, galerinha, tudo bem? Eu sempre digo que é importante, durante os estudos, especialmente voltados para o vestibular, que você entenda, que você marque, que você compreenda quais são os assuntos mais cobrados. Dessa maneira, você consegue direcionar seus estudos. Imagina uma prova de 45 itens, como é a prova do Enem, né? Uma prova bem extensa. No mesmo dia de natureza tem a prova de matemática. Então é fundamental que você tenha estratégia de estudos. E dentro dessa estratégia de estudos é essencial que você compreenda, que você identifique quais são os principais assuntos cobrados. Então eu fiz uma pesquisa baseado num software chamado SuperPro, quais foram os principais itens cobrados no Enem desde 2012 até 2018. Foram 95 itens cobrados em ecologia. 95 itens cobrados em ecologia. Desses 95 itens, eu fui listando quais são os tópicos, quais são as áreas mais cobradas, justamente para te ajudar, para que você possa direcionar seus estudos, para que você possa concentrar seus esforços nesses itens, nesses assuntos, nesses tópicos, beleza? O principal assunto cobrado em ecologia no Enem é preservação e conservação ambiental. Então são nesse período de 2012 a 2018, nesses 95 itens que eu analisei, você vai observar aproximadamente 24 itens que fazem referência à questão de conservação e recuperação ambiental. Não é à toa. Na verdade, a parte de preservação e de conservação, ela detém algumas habilidades que são fundamentais. Então isso pode ser cobrado inclusive em assuntos correlacionados, como ciclos biogeoquímicos, etc. Então fique atento a qualquer medida, a qualquer forma de intervenção no meio ambiente que vise a conservação e a recuperação desse meio. Destaco nesse sentido a utilização de biorremediadores, a utilização de bioindicadores. Isso é interessante para que você compreenda como é essa dinâmica, como é esse processo de recuperação ambiental. Assim como também a utilização de determinadas plantas, como por exemplo gramíneas, que são plantas do grupo das monocotiledôneas com raízes fasciculadas que evitam o processo de erosão. E nesse ponto, ainda mais vale a pena ressaltar todo o impacto causado pelo desastre de Brumadinho. Então, todos aqueles metais pesados que se acumulam ao longo da cadeia alimentar, de repente pode ser abordado num contexto como esse. Então, fique ligado a esse tema, tá? Preservação e conservação ambiental. É o tema mais cobrado em ecologia no Enem. O segundo tema mais cobrado inclui a parte de impactos ambientais. E por incrível que pareça, muita gente imagina que o maior número de itens envolve predominantemente impactos ambientais atmosféricos, como intensificação do efeito estufa, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, etc. Mas não. Tá? O principal tipo de problema ambiental cobrado são os problemas ambientais aquáticos. Então, concentre seus estudos em eutrofização, em magnificação trófica, a questão do derramamento de petróleo, derramamento de lama. Isso é muito cobrado em provas do Enem. Tudo bem? Então, o principal tema cobrado, com 24 itens aproximadamente, aborda a questão de conservação e recuperação ambiental. O segundo tópico mais cobrado envolve predominantemente os problemas ambientais. O terceiro tópico mais cobrado em provas do Enem já vai trabalhar, pessoal, os ciclos biogeoquímicos, especialmente o ciclo do nitrogênio. Ele é o mais cobrado. Ao longo desses anos todos foram aproximadamente 17 itens de ciclos biogeoquímicos, sendo que o ciclo do nitrogênio tem o maior número. Então cuidado com as etapas clássicas do ciclo do nitrogênio, né? A fixação, a nitrificação, a desnitrificação, a maneira pela qual nós vamos utilizar o nitrogênio, nós animais vamos capturar o nitrogênio por meio da cadeia alimentar. Então, esse elemento químico é indispensável à vida e descreve o seu ciclo, ele guarda essas particularidades. O outro ciclo mais cobrado é o ciclo do carbono. Então, muito cuidado com o processo fotossintético, que é a retirada de gás carbônico da atmosfera, a transformação do gás carbônico em matéria orgânica. Então esse ponto é muito importante para vocês. O quarto tópico de ecologia mais cobrado são as cadeias alimentares, a estrutura da cadeia alimentar. São aproximadamente 11 itens nesses anos todinhos. Então não esqueçam que a cadeia alimentar ela é organizada com produtores, consumidores e decompositores. A retirada de um nível trófico da cadeia alimentar influenciará os demais níveis tróficos da cadeia. E especialmente nesse contexto, destacamos o fluxo de energia. Embora os elementos como nitrogênio, fósforo, carbono, oxigênio descrevam ciclos,
A energia, ela é acíclica, ela é unidirecional e ela é decrescente, ou seja, a quantidade de energia quando passa de um nível trófico para o outro vai diminuindo. Então fiquem ligados nessa dica, é importantíssima. Fluxo de energia, tudo bem? Energia é decrescente e a estrutura de cadeias alimentares. Então foram 11 itens cobrados nesse período todinho. Um outro assunto muito cobrado no Enem, pessoal, que nesse caso já seria o nosso quinto assunto, né, mais cobrado no Enem, corresponde à parte de biomas. Então, os biomas são importantíssimos e são retratados basicamente pelas características adaptativas, né? Toma muito cuidado com o cerrado, como é a raiz do cerrado, como é a folha do cerrado. Então, uma raiz profunda, uma folha coberta por cera, casca grossa, caules contorcidos, a caatinga, uma raiz profunda, folhas modificadas em espinhos. Então essas características elas são fundamentais para que você possa fazer uma boa prova, uma prova segura, tudo bem? Então nós vimos recuperação ambiental, problemas ambientais, ciclos biogeoquímicos, cadeias alimentares, biomas. Um outro assunto muito cobrado, pessoal, é dinâmica populacional. E nesse contexto de dinâmica populacional pode estar relacionado também a questão de algumas interações ecológicas, que é o outro tópico mais cobrado em Enem. Então, quando você trabalha as relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas, é fundamental que você as veja dentro de um contexto também populacional. Qual a importância dessas relações para manter o equilíbrio populacional? Não esqueça que a presença de predadores é fundamental para a população de presas. Por mais paradoxal que seja, a ausência dos predadores causa um desequilíbrio ambiental. A introdução de espécies exóticas altera o equilíbrio também desses ecossistemas. De tal forma que é fundamental que você entenda qual é o papel dessas relações ecológicas. Não apenas identificá-las, mas também entender qual é o papel delas dentro de um conceito do ecossistema ou dentro de uma visão mais populacional. Então, os assuntos mais cobrados no Enem nesses anos todinhos, de 2012 a 2018, que contemplam 95 itens de Enem, que envolvem primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, etc., são recuperação ambiental e conservação ambiental, os impactos ambientais, os ciclos biogeoquímicos, cadeias e teias alimentares, o fluxo de energia, né, nesse contexto, biomas, dinâmica populacional e relações ecológicas, tá? 7 itens, vou repetir para vocês. Conservação e recuperação ambiental, problemas ambientais, ciclos biogeoquímicos, cadeias, teias alimentares e fluxo de energia, biomas, dinâmica populacional e relações ecológicas. Então concentre seus estudos nesses assuntos, não é para você não estudar os demais, na verdade para você concentrar os seus estudos nesses assuntos, faça o maior número de questões possíveis a respeito desses conteúdos para que você possa arrebentar na prova do Enem em biologia e nesse caso mais precisamente em ecologia. Fique ligado que eu vou fazer esse levantamento de todas as áreas de conhecimento da biologia para você arrebentar na prova do Enem.